Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem. Todos tenham uma excelente quarta-feira. Pessoal, na aula de hoje, aula 11, nós vamos falar sobre folhas de pagamento. Como desde o início do curso, sempre falei para vocês, o pessoal do departamento de RH é amplo, então tem várias funções para estar fazendo. E uma dessas funções é a folha de pagamento do funcionário, né? Então vamos falar um pouco sobre a folha de pagamento. O que é a folha de pagamento? É a demonstração dos proventos, ou seja, ganhos e despesas do colaborador. Neste documento específico, é todo o cálculo realizado para se chegar ao valor líquido, valor efetivamente pago ao colaborador. Toda empresa no Brasil tem obrigação legal de preparar a folha de pagamento. O prazo legal para o pagamento de salário é até o quinto dia útil de cada mês. Portanto, essa data pode variar de acordo com a categoria salarial. Descontos salariais e contribuições sindicais. A folha de pagamento deverá ser elaborada com os proventos e descontos legais permitidos, conforme o artigo 462 da CLT. Veda efetuar descontos no salário dos colaboradores, salvo quando resultarem de adiantamentos, dispositivos de lei ou normas coletivas de trabalho. A jurisprudência existe nos tribunais trabalhistas, admite o desconto se for devidamente autorizado pelo colaborador. Entre os descontos legais previstos na legislação estão a Previdência Social, o imposto de renda, as contribuições sindicais, especialmente a de um dia descontada no mês de março, os adiantamentos ou empréstimos, faltas e atrasos sem justificativas e o vale transporte, até o limite de 6% do salário. Então, pessoal, o funcionário, quando ele trabalha 30 dias corridos dentro da empresa, ele recebe um salário mínimo. Porém, dentro desses 30 dias trabalhado, para ele estar recebendo esse um salário mínimo, na folha de pagamento, tem que verificar o quê? Se ele teve alguma falta que ele não justificou, se ele pediu um adiantamento, porque ele pode estar pedindo um adiantamento do salário dele no departamento de RH, e se caso o departamento de RH ela autoriza esse adiantamento, ele tenha direito. Tem empresas que já adota o adiantamento de cada 15 dias do mês, o funcionário recebe os 40% do salário. Então, tem empresa que adota esse sistema. Então, cada 15 dias recebe 40% do salário e no dia do pagamento do salário dele, ele recebe 60%. Tem empresas que adotam dessa forma. Mas, voltando ao nosso exemplo, então tem que descontar também o vale transporte, que o limite é até 6%. Então, é um benefício, onde nós vimos lá naquele benefício, tem o benefício de vale transporte. Porém, a empresa pode descontar 6%. Tem aquele benefício também que o funcionário opta por ter o plano de saúde, que a empresa paga um X%, o restante do pagamento é descontado em folha salarial. Tem aquele benefício de empréstimos bancários, que nós vimos também. E nesse empréstimo bancário já vem descontado na folha de pagamento, no salário do funcionário. Então, são vários demonstrativos que o departamento de RH tem que fazer lá na folha de pagamento e descontando do salário do funcionário os benefícios que o funcionário pediu, o empréstimos, enfim, tem que estar descontando esses pagamentos dentro do salário do funcionário. E também tem os desconto referente ao imposto de renda, ao INSS, também tem o da aposentadoria,
Tem aquele funcionário que opta por participar de algum sindicato, né, dependendo da qual que é a área que ele trabalha, qual que é o segmento que a empresa trabalha, então ele se afilia em algum sindicato dentro da categoria. E também é descontado do salário dele. Porém, está na lei, conforme a CLT, mesmo aquele funcionário que ele não faz parte de nenhum nenhum sindicato, ele é descontado por lei um dia trabalhado durante os 12 meses, que é no mês de março. Mas aquele funcionário que ele faz parte de algum sindicato dentro da categoria dele, é descontado todo mês uma porcentagem lá. Tem sindicato que cobra R$30, tem sindicato que cobra R$40, então é descontado da folha de pagamento também do funcionário. E esses demonstrativos na folha de pagamento vem tudo descrito, qual que é o salário base do funcionário e qual que é o salário líquido do funcionário. Tá, pessoal? Referente o salário de contribuição, que é a base de cálculo para o desconto de INSS, se um trabalhador ele recebe até R$ 1.174,86, é descontado do salário dele 8%. Se o trabalhador recebe durante o mês R$ 1.174,87 a R$ 1.958,10, é descontado 9% do salário dele. Se o funcionário recebe de 1.958 a R$ 3.911,20, é descontado 11% do salário dele. É descontado, essa porcentagem é descontada referente ao INSS. Também, pessoal, nós temos que falar sobre a encargos sociais. Encargos sociais, existem algumas obrigações que devem ser atendidas e cumpridas por todas as empresas por serem determinações legais. São as de caráter fiscal, previdenciário ou fundiária. A empresa assume o custo e, posteriormente, providencia o recolhimento do colaborador. Na classe dos encargos sociais, que se destacam Previdência Social, que é o INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, o Imposto de Renda retido na fonte, que é o IRRF, e o Programa de Integração Social, que é o PIS. O que fala na Previdência Social, que é o INSS? Com raras exceções, praticamente todas as parcelas pagas aos funcionários incide o INSS, o colaborador paga conforme aquela tabela 14.1 que eu acabei de falar para vocês, mas aí vai estar descrita essa tabela. O recolhimento deve ser efetuado através da guia da Previdência Social. Já o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, fala o seguinte: é um direito assegurado aos colaboradores da empresa e que representa um encargo social para a empresa. A partir do dia 5/10/1988, devido a uma promulgação da Constituição Federal, esse direito passou a ser obrigatório. Então, antes esse direito não era obrigatório. A partir de 1988, ele já é um direito obrigatório. O percentual de incidência é de 8%. O qual é recolhido mediante a guia de GFIP. Então, é recolhido mediante a guia de GPFIP. O guia de recolhimento do Fundo de Garantia e informação à Previdência Social é até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. As contas são abertas em nome dos colaboradores automaticamente no primeiro depósito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Imposto retido na fonte, que é o IRRF. Os rendimentos do trabalho assalariado
sofrem incidências do imposto de renda retido na fonte, cujo valor deve ser calculado conforme a tabela 14.2 que está na apostila de vocês, descontado do rendimento dos colaboradores e recolhido pela empresa. O recolhimento do valor deve ser feito pela empresa até o terceiro dia útil da semana, seguindo ao da retenção através do formulário DARF, conforme o código 0561. O IRF, que é o imposto retido na fonte, isso aí é quando o colaborador, não só o colaborador, como todo o brasileiro tem que fazer o imposto de renda uma vez ao ano, que tem a data, né, para fazer o imposto de renda. Então, às vezes, acontece do colaborador que trabalha de carteira assinada, tem o imposto retido na fonte e tem que estar fazendo o imposto de renda todo ano. Tem aqueles que faz, depende do valor que ele recebeu durante os 12 meses, ele entra como isento, né? Então você vai declarar como isento, e tem aquele que tem que fazer conforme todas as contabilidades, né? O escritório de contabilidade faz o imposto de renda. O que é o Programa de Integração Social, o PIS? Destina-se a atender aspectos voltados para o trabalhador, como um fundo de amparo ao trabalhador, o FAT, seguro-desemprego e abono anual, embora seu cálculo não decorre da folha de pagamento. Atualmente, essa contribuição é de 1,65% menos as despesas sobre o faturamento da empresa, devendo ser recolhido em guia em guia de DARF até o último dia útil da quinzena subsequente ao do mês de ocorrência do fato gerador. Esse PIS, pessoal, geralmente o trabalhador tem aquele cartão cidadão, né, da Caixa Econômica. Então ali nesse cartão você consegue verificar o seu PIS e também o FGTS. Pessoal, logo em seguida eu passei para vocês um quadro onde que vocês vão estar verificando quais são os rendimentos, o que entra dentro do INSS, o que entra dentro do Fundo de Garantia e o que entra dentro do IRRF. Dá uma olhada nesse quadro aí depois, pessoal, para vocês terem uma noção melhor. Agora nós vamos falar sobre o Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos. É um comunicado enviado ao Ministério do Trabalho que identifica admissões, transferência e desligamentos, dispensa, aposentadoria, demissão ou até a morte do colaborador, ocorridas no mês, devendo ser entregue mensalmente pela empresa até o dia 7 do mês subsequente, desde que haja movimentação dentro do mês. Essa comunicação destina-se a fornecer estatísticas ao Ministério do Trabalho e validar as informações para o pagamento do seguro-desemprego. Vamos falar sobre a declaração de imposto de renda retido na fonte. É uma exigência do Ministério da Fazenda através da Receita Federal. Deve constar na declaração os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários, empregados, autônomos, diretores, avulsos, pessoas jurídicas, etc., desde que tenha tido retenção do imposto de renda da fonte referente ao ano anterior. A entrega deve ser feita na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Receita Federal. Normalmente, o prazo de entrega é o último dia útil do mês de fevereiro. A declaração destina-se à confirmação aos valores do imposto de renda retido na fonte, visando a cobrança ou a devolução de valores. Então, pessoal, o resumo dessa aula de hoje, nós falamos sobre o quê? Sobre a folha de pagamento e a conceituação de proventos e descontos,
Conhecemos também os encargos sociais legais, como o INSS, o Fundo de Garantia, o PIS, o RRF e seus percentuais em formas de recolhimento. Então, é isso aí, pessoal. Vocês têm uma boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo do WhatsApp, na plataforma. Tá certo, pessoal? Dá uma olhada aí, por gentileza, nessa apostila. E repito, dá uma olhada naquele quadro que eu te falei para vocês dar uma analisar lá do rendimento, tá? Então, todos tenham uma boa aula e uma boa quarta-feira, tá ok?